Olá, eu sou o Gideone, faço parte do time de sucesso do cliente aqui do Fiscontec e esse é o treinamento de padrão de análise fiscal do Fiscontec. Bem, a ideia aqui é a gente expor algumas funcionalidades interessantes para serem processadas em lote, algo visando ajustar as informações, pendências, notificações das empresas, algo mais estratégico, certo? Bem, a gente vai se basear aqui em 3 funções específicas. A primeira seria a parte de certidões, Então temos essa função do Fiscontec aqui, que é a captura, a emissão e o controle das certidões. Também vamos revisar a parte de pendências e as notificações do ECAC, certo? Bem, todos esses processos vão ser focados no menu avançado, porque a ideia é fazer isso em lote, Fazer de várias empresas de uma única vez, ou de preferência de todas, Bem, vamos começar pela parte de certidões, certo? Então, isso é feito aqui. Relatórios avançados, CNDs. Aqui eu consigo emitir um relatório com todas as minhas CNDs. Então, independente da empresa, do estado, da cidade, enfim, eu vou ter aqui todas as certidões dela. Primeiro eu preciso selecionar as empresas, Então aqui eu vou selecionar todas. Vou colocar aqui as matrizes, tá? Mas se por algum motivo não marcar todas as suas, você vai ter um botãozinho aqui para marcar todas, tá? Então, 100, 300, 500, 800, 1000 empresas, é tudo igual, tá? É sempre o mesmo processamento, mas verifique aqui para ter certeza que você marcou todas, tá bom? Seleciona. Total de empresas selecionadas é só 3, tá? Então, verifique aí se marcou todas para você. Perfeito? Depois eu vou clicar em emitir relatório. Vou salvar. E aí, eu vou abrir aqui o relatório de certidões, tá? A ideia do relatório é trazer o CNPJ, razão social, o estado, a cidade da empresa, Óbvio, é que só tem 3, então desconsidere a quantidade. Talvez no seu relatório tenha 1000 empresas, 2000 empresas, enfim. Mas o contexto é idêntico, tá? Eu vou ter depois aqui as informações da certidão federal. Então, começamos aqui com a certidão federal. Status, Positiva, negativa, positiva. A data de emissão e a data de vencimento. Simples e direto. Com base nessas informações, você já sabe quem precisa de mais atenção, tá? Quem está mais tranquilo, quem está negativo. E claro, a data de emissão, isso aqui é muito importante. As certidões, por padrão, elas sempre atualizam antes do vencimento, certo? Você também pode fazer a opção, de que elas atualizem mensalmente, mas você precisa verificar isso com o suporte, tá? Para que isso seja validado, ok? E aí você pode até, inclusive, selecionar uma data específica para que elas sejam atualizadas. Assim você tem um controle maior das suas certidões, ok? Perfeito. Bem, verifiquei a federal, aqui eu posso verificar a estadual, tá? A municipal, dada, as cidades, Nem todas as cidades estão disponíveis, é interessante ressaltar isso, pessoal. Então você precisa verificar se a sua cidade já está disponível, ok? Trabalhista, FGTS, tá? E até do IBAMA, ok? Então todas elas funcionam de forma muito parecida, ok? A ideia é que sim, se você tem um processo de padrão, de verificação das certidões, é interessante que você deixe definido uma data de vencimento, uma data de atualização para essas certidões, ok? Isso você faz com o suporte, tá bom? Perfeito. Visto aqui, eu posso obviamente usar as ferramentas do próprio Excel, para definir aqui, separar quem está positivo, quem está negativo e assim por diante. Mas o importante é que você tenha acesso aos dados de maneira muito direta, tá bom? E essa verificação, ela é muito importante, tá bom? Porque por mais que o sistema faça atualização, ele até te mostre algumas informações sobre as certidões, essa verificação, onde você identifica o status e a emissão, a data de emissão, te garante muito mais segurança no processo como um todo, ok? Essa é literalmente a primeira verificação, tá? Então, isso aqui já finaliza a verificação de certidões. Claro que é interessante que você tenha um processo, já por trás disso. Digamos, a certidão está positiva, o que eu vou fazer com o meu cliente? Eu vou informar ele, sobre isso. Eu vou verificar os dados, os débitos que estão no município ou no estado, na parte trabalhista, FGTS, enfim. Vou conversar com esse cliente, enfim. Isso também precisa ser estruturado posteriormente, mas aí é algo que o contador vai decidir como fazer, ok? Perfeito. O segundo ponto que eu tinha citado antes são as pendências fiscais, a pendência em âmbito federal. O Fiscontec tem uma integração direta com a Serpro, então a gente consegue fazer essas consultas de relatório fiscal e trazer as pendências que estão ali dentro do relatório de forma muito rápida, quase que instantânea. Então, vai ser essa função aqui, análise de pendências fiscais, tá? Nesse caso, eu vou verificar aqui de forma muito prática exatamente quais pendências estão
disponíveis em cada uma das empresas. Okay? Isso é tudo baseado no relatório fiscal do ECAC. Okay? E claro, antes de fazer essa verificação, a coisa mais importante é que a gente faça uma atualização aqui pelo on-demand. Okay? Diferente das certidões, que tem uma atualização automática, né, já pré-definida, essa parte aqui do on-demand é interessante que você faça a atualização. Para que assim, você vai fazer a atualização, né? Vamos aqui em outros, situação fiscal, marca novamente todas as empresas, dispara a consulta, beleza. Independente de, novamente, de ter 100, 200, 300 empresas, ele vai realizar a consulta, tá? Ignore que o meu deu erro, é normal, minhas empresas não têm certificado, é apenas de teste, mas as suas têm que ficar concluído, ou seja, tem que retornar a consulta com sucesso, ok? Perfeito. Geralmente essa consulta deve demorar mais se você tiver mais empresas cadastradas, tá bom? Mas a gente coloca aí uma média de 10 minutos para até 100 empresas, ok? Dito isso, a gente tem aqui os registros também, né, indicando o status de cada uma das consultas. Aqui em cima também aparece, tá? Os registros de cada uma das consultas. Tem a opção também de agendamento dessas consultas, ok? Mas não vou tratar disso aqui agora. O foco aqui é que a gente tenha apenas as atualizações em si, ok? Então, nesse caso, fizemos a atualização, terminou, concluiu, perfeito. Eu já posso passar para a análise de pendências fiscais. Mas se deu erro, como foi o meu caso aqui, eu preciso verificar. Eu posso repetir a consulta ou posso identificar exatamente o que aconteceu com a consulta para ela ter dado esse erro. Então, olhando aqui, ó, empresa não possui certificado. Se a empresa não possui certificado, realmente essa consulta não vai passar. Então, eu preciso ajustar isso, ok? Ajustei, coloquei o certificado novamente da empresa, perfeito. Então, estou habilitado para fazer a consulta. Posso ir lá e agora repetir a consulta. Eu não preciso de voltar e lançar de novo. Eu só venho aqui, repetir consulta. Confirmei, ele vai fazer novamente a mesma consulta para as empresas que deram erro, tá? Então, digamos, eu lancei 100 empresas, 50 deram certo, 50 deram erro por algum motivo, eu vou consertar as que deram erro, se eu puder consertar, obviamente, e depois vou seguir com a consulta para repetir. Ele vai repetir só das 50 que deram erro, ok? Feito isso, podemos voltar aqui para a análise de pendências fiscais, e aí sim, eu tenho a tela com as pendências, mas claro, se você tiver muitas empresas, emitir o relatório em Excel vai facilitar e muito. Então, clicando em exportar, vai demorar alguns segundos, ele vai emitir um relatório em Excel. Dentro desse relatório, eu vou ter exatamente as mesmas pendências que eu teria dentro do relatório fiscal do ECAC. A diferença é que aqui você vai ter 100, 300, 500 empresas agrupadas pelo tipo de pendência, com as informações e validações, ok? Então, temos 3 empresas aqui. Temos as informações aqui do tipo de pendência, tá? Temos até o link do relatório fiscal, né? De onde essas informações de pendência são baseadas. Interessante ressaltar, essas informações são baseadas exclusivamente no relatório fiscal do ECAC, tá? Não tem relação com parcelamentos, com notificações, com certidões, com nenhum outro registro, tá? Elas são exatamente a extração das pendências, né, dos dados do relatório fiscal. Então, eu lancei lá no on-demand, demorou alguns minutos, ele processou essas informações, atualizou esses dados no ECAC e me trouxe essas informações aqui. Extraiu as informações de dentro do relatório fiscal do ECAC e compôs esse relatório, ok? Aqui ele vai criar algumas abinhas com cada tipo de pendência que as empresas têm. Então, pendência de CF, né, débito de conta corrente, ele vai repetir aqui o CNPJ e o nome da empresa várias vezes para indicar que existem várias pendências, ó. O tipo de pendência, PIS, COFINS, CSLL, MAED, enfim. Então, aqui a data inicial e final. Um ponto muito importante, a data de emissão do relatório. Então, digamos, aqui é o relatório fiscal, né? É a data que ele foi atualizado, dia 1/8. É interessante que essa data esteja na data atual, ou seja, no dia que você estiver fazendo essa verificação, para que os dados aqui sejam mais fidedignos, né? Sejam confiáveis. Então, foi por isso que a gente lançou aqui no On Demand, ok? Então, lançamos o On Demand, minutos depois podemos fazer análise de pendências fiscais. Mas, por segurança, né, você tem essa informação aqui, indicando a data de atualização. Se essa data, digamos que hoje seja 30 de agosto, ou sei lá, setembro já, e isso aqui é dia 1/8 de 2026, então essa data está bastante defasada. Então, preciso verificar por que o relatório fiscal não atualizou. Tá? Então, isso é importante. Tá? Se possível, até desconsiderar a verificação dessas empresas, porque está muito atrasado. Tá? Mas se tiver no dia, né,
poucas horas antes, perfeito, você pode seguir com a verificação, ok? Claro que isso não é uma regra geral, né? A gente está utilizando aqui um parâmetro, mas é interessante que as informações do ECAC sejam mais fidedignas possíveis. E se o sistema permite essa atualização quase que em tempo real, é interessante que você use ela. Então, por isso que a gente sempre passa pelo on-demand, faz a consulta, depois volta na análise de pendências fiscais, ok? Perfeito. Novamente, com os dados aqui em mãos, eu vou fazer as minhas verificações, minhas validações. Eu tenho aqui poucas pendências, né? Se eu tivesse outros, digamos, débitos, omissões de declaração, omissão de DCTF, ECF, DCTF Web, entre outras omissões, elas também vão aparecer aqui, né? Novas abinhas vão sendo criadas de acordo com as pendências que as empresas apresentam. Importante também deixar claro que o foco aqui sempre vai ser as empresas com pendência. Eu até posso visualizar as empresas sem pendência e até posso emitir um relatório delas, né? É só eu desmarcar aqui, marcar aqui ó, só sem pendências e aí vou exportar. Aí esse relatório obviamente só vai conter essa única empresa que não tem pendência, tá? Então eu posso sim fazer essa dualidade, um relatório que é das empresas que têm pendência e um relatório das empresas que não têm pendência. E novamente, aqui na frente, lá no finalzinho, eu tenho a informação de atualização do relatório fiscal, inclusive com o link dele. Então isso pode ser útil para validação também, tá bom? Isso vai te dar uma segurança maior. Essa última atualização é do relatório fiscal do ECAC, ok? Que é a base de informações para esse relatório, ok? Perfeito. Bem, feita essa verificação, você vai seguir com seus processos. A gente pode partir para a última verificação, que são as notificações da caixa postal do ECAC. Essa verificação a gente vai fazer aqui em Gestão, Notificações, Caixa Postal. Aqui eu vou ter, né, literalmente, as notificações do ECAC. Então, todas as notificações, as mensagens, né, que a Receita Federal está te enviando, ou enviando para suas empresas, melhor dizendo, elas vão aparecer aqui, certo? Eu posso filtrar as empresas, ou posso fazer a consulta em todas elas, posso filtrar as datas e posso filtrar os assuntos. Eu posso, por exemplo, determinar aqui o termo de exclusão do Simples, né? Quando eu digito termo, ele vai trazer várias notificações que tem termo, né? Aqui no caso o termo de intimação também veio, né? Se eu quiser ser mais preciso, termo de exclusão do Simples Nacional. Perfeito. Só vai me trazer as que tem termo de exclusão. É uma consulta por texto, né? E é texto livre. O que eu digitar aqui, ele vai fazer a consulta. Se por algum motivo eu colocar uma vírgula aqui no meio, né? Ele não vai consultar. Então é importante ficar atento a isso, ok? Dito isso, eu consigo fazer a leitura dessas notificações, inclusive em lote, eu posso marcar várias e fazer a leitura de uma única vez. Óbvio, ignore essas notificações, são apenas de demonstração. Eu posso ler notificações caixa postal do ECAC. Tá? Então ignore, ele não vai ler, até porque não tem certificado da empresa, é apenas teste. Tá? Posso exportar esse registro também. Tá? E depois que eu faço a leitura, aí sim vai aparecer uma opção aqui de olhinho para mim visualizar o conteúdo dessa notificação, ok? Perfeito, o processo é muito simples, mas relembrando, antes de partir para a leitura, para a verificação das notificações, eu vou vir no On Demand, disparar novas consultas e do mesmo jeito que eu fiz a atualização da situação fiscal, eu faço das notificações do ECAC. Seleciono as minhas empresas, pelo menos as minhas matrizes, né? Que geralmente é onde ficam as notificações, e dispara a consulta também. Do mesmo jeito podem ocorrer aqueles erros, né? Então, interessante que eu faça a revisão desses erros, ok? Então, verifique se deu algum erro, o porquê que deu um erro, se é falta de certificado, falta de procuração, e faça a retentativa se necessário, ok? E aí, lá nas notificações eu também tenho esse registro da data em que ela foi obtida, né? Então, aqui na frente eu tenho as datas, né? A entrada dessa notificação na Receita Federal, ou seja, quando a Receita Federal enviou essa notificação para a empresa, e a atual, que é a data que o Fiscontec capturou essa informação lá na Receita Federal. Então, novamente, é interessante que você faça a consulta primeiro e depois siga com as verificações, ok? Isso é muito importante, novamente, para garantir que os dados estejam o mais atualizados possíveis, ok? Perfeito. Bem, dito isso, acho que a gente finaliza a verificação. É importante, interessante que você faça as 3, se possível. Claro, se você optar por fazer uma ou outra também, sem problemas, o tutorial também vai servir para isso. Mas fazendo as 3 você tem um complemento muito maior das verificações, ok?